Fala, meus amigos, minhas amigas, empregados e empregadas doméstico do lar. Estamos indo para o quinto episódio, graças a Deus. Eu só tenho que agradecer as mensagens que vocês têm mandado para mim. Olha, eu fico assim muito feliz, porque quando eu comecei a idealizar esse projeto, eu nem imaginava como é que ia ser a repercussão, como é que ia ser essa troca de informações com as pessoas que vêm chegando no podcast, os novos seguidores. E eu estou muito feliz por isso, porque a minha ideia é mostrar para as pessoas que o empregado doméstico ele pode sim empreender, mostrar para as pessoas quem somos nós, porque a gente, de alguma forma, a gente somos pessoas que trabalhamos em casas de famílias e a gente tem que mostrar para as pessoas que a gente também somos pessoas importantes. Trabalhar em casa de família, você está dividindo tudo aquilo que a família faz em casa, os momentos bons, ruins. Então você participa de tudo isso. Então o empregado doméstico, ele é uma peça importantíssima dentro de uma casa de família. Então eu só tenho que agradecer as mensagens que eu venho recebendo, os novos seguidores que vêm compartilhando meus vídeos. Olha, muito obrigado, porque é dessa forma que eu estou conseguindo fazer novas amizades. Inclusive, hoje, através de um amigo nosso em comum, eu conheci esse grande chefe que está aqui comigo hoje, falando comigo, que é o João Paulo. Através de uma amizade nossa, eu cheguei no João Paulo e, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Desde o primeiro contato que eu falei com o João, eu gostei dele. Sabe por quê? Porque é esse tipo de funcionário que faz a diferença, que tem personalidade, que tem perfil, que sabe, pessoas assim é que vai fazer a diferença na nossa classe. E é com muita satisfação e com muito orgulho que hoje eu recebo o João Paulo aqui, o chefe. João, muito obrigado pela sua presença. Para mim, assim, cara, fico muito feliz. Você, João, está sendo o primeiro participante homem aqui participando comigo. É uma satisfação receber você, João, e espero que a nosso bate-papo sirva de exemplo para muitas pessoas que vão estar nos assistindo, nossos seguidores. E fica à vontade para a gente bater um papo maravilhoso. Não se preocupe com nada. Aqui a gente vai bater um papo, conversar sobre nossas carreiras, entretenimento e passar um pouquinho de sabedoria, porque todo mundo quer saber como que é um serviço de um chefe numa residência. Prazer, João. É um prazer imenso, Regis. Para mim, cara, é uma satisfação enorme de estar aqui com você, apresentando essa parte de domésticos, né? Sim. Então, para mim é um privilégio, é uma grande honra Obrigado, e João. passarei tudo o que for necessário para que algumas pessoas que nos seguem entendam o que é um trabalho do lar, Sim. né? Eu trabalho na região da Zona Sul de São Paulo, né? João, um pouquinho antes, me desculpa agora um pouquinho, para as pessoas conhecerem um pouquinho você, se apresenta o seu nome, um pouquinho assim quem é você, assim, Sim, que eu quero que meus ouvintes conheçam bem você, que para saber maravilha, quem que é o João, uma pessoa maravilhosa, pessoal. maravilha. Bom, meu nome é João Paulo, né? Eu sou cearense, né? Nossa, que show. Eu moro aqui em São Paulo há 25 anos, né? Comecei a minha história em restaurante, como ajudante de cozinha, né? Como a maioria dos nordestinos que gostam de uma cozinha, eles iniciam sempre na parte inferior, que Fiz seria a muito, pia, fiz né? muita amizade, João, com o pessoal assim. Isso Nossa, muito isso é legal. muito bacana, isso é Sim. muito bacana. Então, eu trabalhei na minha adolescência, cheguei aqui aos 17 anos, né? Ah, não poderia nessa época trabalhar de menor. Sim. Então, quando eu completei 18 anos, eu trabalhei num restaurante aqui na Alameda Santos, né? Nossa, essa região aqui do Jardins, né, Essa mano? região do Jardim é Todo mundo vem muito pra cá, exato, porque é muito restaurante. exato. Então, eu trabalhei num restaurante Máximo, Sim. né? Hoje não existe mais esse restaurante, mas foi onde eu aprendi a descobrir todos os processos de elaborar um prato. Nossa, que legal. Então, tipo, pela agilidade que eu tinha, a curiosidade que eu tinha de aprender, eu acabei, tipo, exagerando
em termos de aprendizado. Então, tipo, aqueles pessoal das antigas não gostaria, tipo, de um novato chegue e já pegue aquela função. Sim. Então, Você tipo assim, foi pulando os processos, né? E as pessoas isso, começaram a identificar isso, que rola um exato. pouquinho disso na cozinha, né? Rola. Principalmente em restaurante que tem tem muita gente querendo também fazer, passar, crescer dentro da profissão, né? Do restaurante. Exato. Então, tipo, isso mais era pela minha curiosidade, porque eu não conhecia uma cozinha de um restaurante. Mas acabei, com um bom tempo, acabei me desligando da empresa. Sim. Então, eu vi que a área da cozinha era muito puxada. Acabei migrando para outra área, né? Ô, João, começando essa história sua, essa parte que você chegou na cozinha, você já tinha alguma identificação nas suas raízes ou você se descobriu ou você já mexia com isso antes, coisa familiar, né? Que às vezes a gente tem esses pratos da família que nossos parentes, mães, pais fazem em casa. Você já tinha alguma assim uma identificação com a cozinha ou foi descobrindo Não, com o tempo? eu fui me descobrindo com o tempo. Ah, sim. O tempo foi me mostrando que a cozinhar é uma forma de que você tem que amar aquilo que você faz, Sim. né? Então, tipo, pô, tem que saber, opa, aquele ingrediente combina com isso, aquilo combina com Isso. aquilo. Então, tipo, foi uma curiosidade tremenda. Então, tipo, onde eu foquei mais, eu falei, não, eu quero ser cozinheiro. Mas, devidamente do tempo foi passando e acabei migrando para o salão. Você Então, foi fazer também uma outra função no salão. exato, fui fazer outra função. Que é normal isso acontecer, viu, gente? É Exato. normal a gente sair da cozinha e ir pro salão. E eu falo que isso é bom pra pessoa, tá? Porque ela vai aprender outras funções dentro de um restaurante. Exato. Foi onde eu trabalhei numa grande rede de restaurante. Trabalhei por 2 anos de comim, né? Depois passei para garçom. Estudei, saí dessa empresa, fui trabalhar em outra empresa, num restaurante italiano, muito famoso aqui em São Paulo. Trabalhei por 9 anos. Nossa senhora. 9 anos nessa Você já empresa. virou um italiano, então. Exato. Só que eu iniciei nesse restaurante como garçom. Sim. No meio dos trâmites de troca de chefe, eu fui trabalhar na boqueta, né? É boqueta, né, João? Explica um pouquinho o que é boqueta num restaurante, que muitas pessoas não sabem. A boqueta num É, é restaurante é a parte onde saem os pratos que um isso. chefe de cozinha finaliza, onde tem aquele Exatamente. garçom que pega o prato e leva até a mesa para Exatamente. servir o cliente. Então você que não sabe o que é boqueta no restaurante, o chefe finaliza esse prato em cima dessa boqueta que tem lá uma luz que aquece esse prato enquanto ele finaliza. Exato. E o João trabalhou nessa função de pegar esse prato que o chefe monta e levava para o cliente na mesa, só para vocês saberem o que é, tá bom? Exato. Então, no decorrer do tempo, de troca de chefe, como eu já tinha aquele conhecimento de pratos lindos, de montagens, acabei migrando para a cozinha. E foi aonde eu, tipo, opa, agora é minha vez. Vou começar a fazer a produção, vou começar a elaborar pratos e me tornar um chefe. Nossa, que legal. No meio desse tempo todo, eu acabei me tornando um chefe de cozinha. Salada, Isso. cozinheiro 1, cozinheiro 2 e Isso. até chegar a sous-chefe. Exatamente. Esse processo que o João tá falando, só para dar um corte aqui, para as pessoas saberem, quando você chega a chefe de cozinha, não acha que ele chegou a chefe de cozinha da noite pro dia, tá? Houve todo um processo. Ele foi da pia, ajudante, cozinheiro 1, 2, 3 e assim por diante, subchefe até chegar ao chefe, tá? Só para vocês entenderem aqui o processo. Exato. E no decorrer do tempo, eu acabei saindo, depois de 9 anos nessa empresa. Uma boa Então, experiência. peguei uma ótima experiência, elaboração de pratos, massas, risotos, tudo. Tudo que um chefe tem que ter na sua mente, Você conseguiu. Consegui. Voltei à antiga empresa para pegar uma experiência com um chefe espanhol, né? Porque na minha mente a gente ia inaugurar um restaurante português, Português. português e espanhol. Seria um ibérico. Sim.
Então eu tinha que aprender Bem diferente. essa cozinha, que eu não tinha um manuseio. Uhum. Eu tinha mais na italiana. Sim. Eu acabei me tornando, voltando atrás. Para buscar esses conhecimentos. Exato. Né? Entrei na antiga empresa, que eu era garçom. Entrei de comi novamente para poder curiar o que um chefe de cozinha internacional estava fazendo. Aprender ali essa cozinha que era diferente para você trazer para o seu know-how. Exato. A leitura é sensacional. Temos que ter a leitura. Mas o manuseio, o aprendizado, ali, a elaboração. Na hora, a convivência. Tem que ter a convivência. Não é, porque eu sou um chefe. Não, você tem que ter a prática, você tem que ter tudo. Não adianta pegar uma receita da internet e achar que vai fazer igual que não faz. Não faz. Não faz. Então, acabei ficando nessa empresa novamente 3 meses. Peguei a experiência com o chefe. É quase puxei um curso. tudo. Exato. Abri com os ex-patrões um restaurante chamado Aragon. Aragon. Então, hoje... Não é estranho isso aí. Eu fui como sous-chefe. Para mim estava ótimo. Peguei toda a experiência de um chefe que eu trabalhei nesse restaurante italiano que eu trabalhei, que ele era o chefe. Trouxe um pouquinho para esse Aragon? E trouxemos um pouco para esse Aragon, porque ele já sabia tudo. É um dos grandes chefes que eu tenho como respeito ele pra caramba, tenho um maior carinho por ele, né? A gente acabou se agregando nesse restaurante, mostramos a nossa essência de equipe, de profissionais, elaboração de pratos. Fizemos tudo o que um restaurante precisava. Que legal. Né? Inclusive, nesse restaurante que eu trabalhei como sous-chefe, migrei para residência. Então foi uma transição aí. Exato. Aí, nessa parte que você passou essa experiência, você já começou a fazer uma transição para residência. Exato. Inclusive, fui para a residência do dono desse restaurante. Desse Aragon. Desse Aragon. Entendeu? Ele é um cara super gente fina, família muito especial. Ele que te fez o convite? Ele me fez o convite. Falou, João, você quer ir trabalhar em casa, mais ou menos assim, fazer um teste? Isso. Na realidade, foi quando eu tinha saído do Aragon, eu tinha ligado para ele. Como a gente já tinha aquela amizade e ele estava viajando para os Estados Unidos, né? Eu tinha saído da empresa, tipo, questão de 2 dias. Eu liguei para ele. Ligou para falar, saí da sua empresa, tá? Foi assim, assado, acabei saindo. Falou, me dá 2 dias. Beleza. Quando deu 2 dias, ele me ligou. Vem aqui que eu quero falar com você. Legal. Foi. Falou, eu quero que você venha trabalhar na minha casa. Você é meu cozinheiro. Eu falei, mas eu não tenho experiência em residência. Ele falou, não, só faz o que você sabe. Eu sei que você é um chefe de cozinha. Você sabe os pratos. Aqui não é nada difícil. É fácil. Você só faz. Nossa, que legal. E você sentiu aquele... Nossa, eu me senti, cara... Eu falei, opa, eu vou fazer o teste, né? Porque para ser cozinheiro de residência, você tem que ter muita atenção. Sim. Não é que nem um restaurante que você prepara, tem aquele cardápio pronto, você vai lá, libera. Exatamente. Não. Restaurante, as pessoas não sabem disso. Restaurante, a gente trabalha com cardápio fechado. Numa residência, a gente não tem isso. A gente mexe com muitas coisas. Exato. Então, ele me deu essa liberdade de criar os pratos. Ele só falava, João, hoje eu quero isso, isso, isso. Que bom, né? Que ele foi te dando um feedback para poder te ajudar. Chegavam momentos que eu tinha mesmo que criar esse cardápio para ele. Mas, tipo, era sempre... É raro. Porque eu já tinha aquela experiência de saber o que ele gosta. Então, se ele gosta convivência, de que você já convivência tinha com ele, exato. Você só adaptou algumas coisas, né? Porque residência, né? A gente que cozinha em residência, a gente adapta algumas coisinhas, né? Então, entra, às vezes, se tiver criança, um arroz, um feijão, né? Exato. Entra uma comidinha mais caseira. Exato. No caso dele, já não tinha um arroz e nem o feijão. Era mais prato sofisticado mesmo. Já era mais mesmo. sofisticado. Era uma cozinha de alto padrão que você tinha que criar prato de restaurante fino. Nossa, que legal.
Então, para mim, tipo, para mim era uma coisa ótima. Porque Eu você já estava estava acostumado. acostumado a cozinha italiana, cozinha churrascaria, cozinha ibérica. Opa, então vamos juntar tudo, vamos ver, botar a mente para funcionar e criar uns pratos E bacanas. era tudo também, mais ou menos, pratos montados também, ô João? Não, Ou você fazia, às não. vezes, Não, eu fazia, às vezes, botava colocava na. nas bandejas, tudo Exato, bonitinho? exato. Montava a mesa, tudo bonitinho e Ah, tá. servia. Legal. Nessa residência que eu trabalhei por 6 anos. Então, com o dono do Aragon, você saiu do restaurante, migrou para casa dele e ficou 6 anos. Exato. Esses 6 anos que você ficou na casa dele, tudo certinho, Tudo registrado. certinho, tudo registrado. Eu agradeço muito pela a família de ter me aceitado como chefe de cozinha. Uhum. Aprendi muita coisa. O trabalho com a família, sensacional. Não tenho nada a reclamar, só elogios. Entendeu? Que legal. Porque foi uma família que me agregou. Isso é importante a gente reconhecer, né? Exato. E agradecer da forma que você está fazendo, né? Porque Exato. é aquilo que eu falo, né? A gente criou o podcast aqui, as pessoas acham que a gente vai, de alguma forma, querer arrumar confusão. Tá aqui, ó. A gente não está arrumando confusão. A gente está agradecendo as famílias que nos tratam bem, com respeito, com profissional. É isso que o João está passando aqui. Exato. É isso que eu falo para vocês. Exato. Fiquei 6 anos, saí porque o meu patrão, ex-patrão, foi morar nos Estados Unidos. Então era ele, o irmão e a mãe. Sim. Então era uma família de 3 pessoas. Trabalhava numa cobertura aqui nos Jardins, né? Então, tipo, para mim ficar com a mãe seria muito caro. Seria para fazer um prato só exclusivamente para ela. Pela mão de obra que você tinha, né? Para uma pessoa Exato. não seria viável, né? Não seria viável. E o não bom seria. que você já tinha essa noção e conclusão de saber que isso poderia acontecer e falou, vou ter que me recolocar que eu não vou conseguir ficar aqui, ele não vai me pagar para ficar com uma pessoa. Exato, exato. Então, tipo assim, para você cozinhar para uma pessoa e alguns funcionários, não é diferente, não Sim. é aquela demanda que você tem. Hoje eu tenho um almoço para 5 pessoas, hoje eu tenho um jantar Diferente, para 10. É diferente. Então você faz o Muda a rotina, né? Exatamente, muda a rotina. E no decorrer do tempo, ela chegou para mim e falou: eu não posso deixar você parado no tempo. Eu quero que você cresça. Eu passei por isso também. Então eu falei: não, o que a senhora fizer para mim está ótimo. Acabei me desligando dela, né? Fiz uma viagem, precisava descansar, né? Fui convidado para trabalhar num dos restaurantes mais famosos de São Paulo, que é o Terraço Itália. Sim, muito Né? bonito. Fiz uma breve passagem no Terraço Itália, né? Depois que você saiu da residência. Depois que eu saí da residência, né? Trabalhei com um chefe sensacional, maravilhoso, ótima pessoa. Aprendi muito com ele. E era isso que eu estava buscando. Me desenvolver mais ainda com chefes internacionais. Que aí você aprende tanto profissionalmente como pessoa também, vai evoluindo, exato, né? Exato. Sendo que eu era o chefe do dia. Tinha o meu chefe executivo e tínhamos o chefe da noite. Sim. Eu era o chefe do dia. Então, tipo, a minha equipe era tranquila, eu não tinha problema com nenhum. Sempre falando com a equipe, sorrindo. Opa, temos problema. Importantíssimo isso. Sempre com elegância. E foi, com o tempo, fui me dedicando aos estudos, fazendo uns cursos online. Importante. Que isso é bacana para quem quer se desenvolver. Sim. Acabei me desligando da empresa novamente, né? Fui convidado para trabalhar em um restaurante na região de Pinheiros, muito bacana também. Fiz uma breve passagem também de 1 ano com eles, né? Uma equipe maravilhosa, sabe? Você tem que ter aquela paciência com o pessoal, porque tipo o ser humano ele é uma pessoa que ele às vezes ele confunde as personalidades diferentes, né? Então e você tem que saber lidar com isso. Isso, você tendo uma liderança, você tem que ter paciência e cautela para poder lidar com o problema. As coisas, né? Não pode perder também a cabeça. Exato. E fiz uma breve passagem por lá também, fiquei 1 ano com eles, né?
pedi para sair porque fui convidado para trabalhar em uma residência. Né? Aí, quando você saiu desse restaurante de Pinheiros, aí você começou, aí você estava voltando para outra residência. Nesse meio caminho, você foi convidado você ingressou em alguma agência ou foi convite meio particular? Não, convite. Porque, tipo assim, como a gente que vive no meio da gastronomia, a gente tem muito conhecimento com garçons, Sim. cozinheiros, pessoas que trabalham em residências, governantes. Vai fazendo um ciclo de vai amizade, fazendo né? ciclo de amizade. Então, tipo assim, a gente que vive nesse meio, a gente não tem que ter essa amizade. Porque, tipo, se você tiver uma desavença com algum, acaba se afastando Eu falo muito isso desse meio. De residência, né? Pra gente ter mais essa união. Exato. Acabei migrando para essa residência, né? Uhum. Que o meu antigo chefe, que era do Aragon, ele estava nessa residência. Ele ainda está hoje trabalhando. Né? E me fez esse convite. Então esse chefe estava nessa residência. Exato. Nossa, então a residência era grande, né? Para ter quase dois chefes. Dois chefes, né? Dois chefes. O convite que eu tive para ir trabalhar com ele é que ele iria sair e eu iria assumir a chefia executiva com ele. No lugar dele. Dessa residência. Nessa residência. Aí, no devido do tempo, ele falou, eu não vou sair. Eu vou ficar mais um tempo, vou ficar mais um ano, depois eu vou embora. Eu falei, não, chefe, sem problema, o que você fizer, tá feito. Só que eu preciso me expandir. Eu não preciso ficar num lugar onde tem dois chefes. Porque dois chefes é que nem... Não se bate. As ideias não se batem. Cada um tem uma maneira de trabalhar, né? Exato. Por mais que vocês sejam amigos, né? Exato. Os horários, às vezes pode rolar um conflito e acabar com essa amizade se não tiver uma boa estrutura mental para poder digerir essas coisas, né? Exato. E, tipo, a gente sempre partiu pro lado profissional. Eu acho que eu com ele, quando ele falava, vamos fazer isso, eu falei, vamos. Eu nunca cheguei para ele e falei, eu vou fazer isso e você vai ter... Não. A gente Você tinha respeito. Exato. Hoje em dia que não tem. Isso que o João está tocando, só para dar uma ênfase maior nisso, o que eu quero dizer para vocês é isso. Você reconhecer que existe uma pessoa, um chefe mais antigo, saber respeitar a hierarquia. Exato. A gente passa muito por esse tipo de coisa em residência. Exato. Eu peço para vocês que estão trabalhando em residência, respeitem um pouquinho o profissional que está lá já. Exato. Que já estava lá, que já estava executando as coisas. Porque assim, você mostrar respeito para essa pessoa, você está se tornando uma pessoa melhor também. Porque você não tá pulando, passando um processo que naturalmente você vai chegar nele. Então, se você chegar nele de uma forma natural, agora se você chegar nele querendo passar por cima de uma pessoa lá, um profissional que já está lá, a tendência é você daqui a um tempo ter mais problema. Então, assim, respeite o processo, tá bom? É uma dica que eu falo a vocês que trabalham em casa de família. O profissional que está lá, respeite, converse, pede autorização. Não tenta ser melhor do que ninguém. A sua hora vai chegar também. Exato. E com o tempo, a gente sempre falava, chefe, vamos fazer isso. Tivemos sempre aquelas ideias junto, né? Hoje em dia, exato. Hoje em dia, vamos supor, as pessoas que querem ser chefe de cozinha, elas não olham um pouco a história de quem tem lá atrás. Sim. Né? É um problema em todas as funções e principalmente, eu acho que em chefe de cozinha, que as pessoas não sei o que elas estão achando. Eu acho assim, desculpa falar um pouquinho mais sobre esse assunto, João. Na realidade, a gente que trabalha como chefe, a gente não começa a ser um chefe de cozinha da noite para o dia, gente. Não. Eu demorei quase 10 anos na minha profissão para poder ser registrado como chefe. Eu vejo muito hoje gente nova que não tem nenhuma experiência de cozinheiro abrindo a boca para falar que é chefe. É chefe. Cara, respeita o processo. Vai pegar experiência, vai buscar conhecimento.
vai fazer o seu nome primeiro para depois você ter autoridade para falar que você é um chefe de cozinha. Eu, às vezes, vou fazer curso nessas escolas renomadas. Lá, eu vejo realmente os chefes de cabelo branco. Ele me chama de chefe, eu falo, não, senhor chefe, eu sou um cozinheiro aqui, eu não sou chefe. Exato. O chefe é o senhor, eu tô aqui para aprender com o senhor. Exato. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de sabedoria nessas coisas, né, João? Só fazendo um adendo nessa situação, viu, João? Me desculpa um pouquinho aí. Eu busco sempre me manter, por mais que eu tenha uma função de chefe, mas eu me busco ser um cozinheiro. Sim. Porque, tipo, nossa profissão, né? Cozinheiro, chefe de cozinha hoje é só um nome. Isso. Mas ele tem que estar ali na prática. Tem que estar fazendo o que for necessário. E você tem muito conhecimento, você tem muito conhecimento disso, porque você passou em restaurante. Restaurante usa muito isso, né? Exato. Você realmente é chefe mesmo de um restaurante. Exato. Então você usa essa sigla, né, que é muito importante dentro de um restaurante, porque você mostra respeito, conhecimento. As pessoas estão ali para fazer o que você pede. Exato. Eu, como a história que eu tenho de muitos restaurantes, né? Já passei por tudo. Então, tipo, esses chefes de cozinha que se titula como chefe, que não tem a experiência de estar ali no fogão, tipo, levando, tipo, pegando uma frigideira quente, Queimando uma panela quente, queimando a mão, se cortando. Cara, ele tem que aprender muita coisa, entendeu? Tem que passar por essa experiência. Exato. Né? Eu busco muito os chefes mais antigos, que a experiência dele é o que me agrada. Hoje, tipo, eu vejo esses adolescentes ou esses jovens, né, que se fala, eu sou chefe, mas não sabe manusear uma frigideira, não sabe pegar um ingrediente, untar os ingredientes, só fala, vou pegar isso vai dar certo? Não. Não tem esse conhecimento que a gente tem lá até de lavar uma louça, né? Que tem muitos que nem sabem lavar uma louça. Não sabe. E fala que enche a boca para falar isso. Decorrente disso, João, então, o que aconteceu então nesse período que tava você e esse chefe na casa? Então, finalizando esse... Sim, eu acabei chegando para ele e falei, chefe, eu vou ter que me expandir um pouco mais e vou ter que, como o senhor vai ficar, eu vou ter que buscar outros novos horizontes. Exatamente. E foi na época que fiquei uma semana em casa, descansando. E essa atual residência que eu estou, o proprietário me chamou, fez uma entrevista comigo. Então, dessa residência que você saiu, que estava trabalhando com o outro chefe... Exato. Você foi para essa residência que você está hoje. Isso. Essa residência que você está hoje, você recebeu o convite ou passou por alguma agência? Não, foi uma indicação de um amigo, o Antônio Marcos, né? Que ele... eu liguei para ele e falei, Marcos... só para dizer também, o Antônio Marcos é o amigo nosso em comum. Isso. Antônio, obrigado aí, viu, por trazer esse maravilhoso João aqui com a gente, viu? Muito obrigado, meu irmão. Então, aí eu falei para ele, Marcos, cara, eu tô parado, tá? Se eu souber de alguma coisa, me dá um toque. Imediatamente ele falou, dá uns minutinhos. Ele ligou para um amigo, né? Que esse amigo tinha essa pessoa atrás de um chefe de cozinha para residência. E ele me perguntou, você quer residência? Eu falei, meu filho, eu tenho 7 anos de residência. Eu tenho uma experiência. Eu já sei como funciona. Ele falou, não, é uma família de alto padrão. Tradicional. Né, tradicional. E você vai ser o cozinheiro deles. Eu falei, não tem problema. Aí ele falou, eu vou passar o seu contato para ele e ele vai lhe ligar. Eu falei, tá bom. E essa pessoa me ligou e eu, tipo, não dei muita atenção, né? Tipo assim, não criou tanta expectativa, não criei muito. Aí, falei, quer saber de uma coisa? Eu vou atender. Quando ele me ligou e falou, você é o João Paulo? Eu falei, sim. Aqui é Marco Antônio e tal. Preciso falar com você. Falei, ótimo. Vamos marcar uma entrevista? Eu falei, vamos. Fui. No dia seguinte, no escritório dele. Tipo, não foi aquela entrevista de 10, 15 minutos. Opa, gostei de você. Vamos. Foi rápido. Contei o que eu sei para ele, dos lugares que passei, da família com quem eu trabalhei, porque ele já conhece. Sim, a maioria às vezes Opa, conhece. Exato.
ó, vamos fazer uma experiência com você. Eu falei, vamos. E isso foi numa terça-feira. Ele queria que eu fosse na quinta. Eu falei, ó, você que manda, se quiser agora eu vou. Tô de boa em casa, tô pegando meus livros, tô estudando, tá ótimo. Eu falei, não, vamos conversar segunda-feira. Beleza. Foi. Sabe quando você chega na residência, fala, pô, onde que é? Onde é que eu tô? Você se perde, cara, você se perde. É que dá aquele friozinho, né? Exato, Você sente aquela exato. sensação, falou, cara, tudo diferente, né? Exato. Eu cheguei, olhei pra cozinha, falei, puta, e agora? Como é que eu começo? Então, tipo, quando a gente Passei por isso também. inicia em um novo Ciclo. exatamente, esse novo ciclo, você acaba, tipo, se perdendo naquele momento. Só que, no decorrer do tempo, você vai se achando. Isso. Né? Porque é tudo novo, né? É. Você está entrando num lugar que você está passando por um patamar maior, né? Assim, de trabalho, né? De família, né? Exato. Porque essas famílias tradicionais, né? Elas têm um perfil diferente dos novos ricos, né? Exato. Eles têm uma tradição, né? Então, Exato. é tudo diferente. Eu passei por isso, né? Inclusive, tem uma curiosidade que o João está contando, né? Que a gente passou, essa atual casa que ele trabalha, né? Eu já trabalhei também por pessoas da família também. Então, a gente tem algumas curiosidades aí que a gente acabou conversando e acabamos identificando. Exato. Então, tipo, no decorrer do tempo, você vai pegando todo os esquemas de elaboração de prato, do serviço, como é que é o sistema da casa. Então, hoje, já tem 6 meses que eu estou com eles. Uhum. Então, para mim, é bacana. Entendeu? Sou uma família bem tranquila, bem educada. Tratamento com o funcionário com maior respeito. Nossa, isso é legal, porque é aquilo que eu falo, né? Quando a gente acha uma família que nos trata com carinho, com respeito, com profissionalismo, nós, empregados, a gente se sente confortável de trabalhar naquele lar, porque a gente se sente acolhido. O que eu falo para vocês, assim, família, né? Se algum dia vocês assistirem esses vídeos que a gente está proporcionando aqui no podcast, a gente nos vídeos, a gente quer passar para vocês, e às vezes a gente quer conversar aqui com vocês, é justamente isso. Quando você acha uma residência que te trata com profissional, com profissionalismo, com carinho, com respeito, você vai se doar mais. Porque aquele profissional está se sentindo abraçado ali. Ele não, o que eu falo, assim, a gente não quer ser, a gente não tem como ser amigo da família quando a gente começa um trabalho, porque a família está conhecendo, a gente está conhecendo a família. Então, quando a gente começa a ter ali um certo tempo trabalhando e a gente começa a identificar aquela família, que, poxa, as pessoas são legais com a gente, você começa a se doar um pouco mais. Exato. Não é, João? Exato. Você começa a trocar mais com eles, né? Exato. E isso facilita o seu trabalho, você vai trabalhar feliz. Exato. Quantos funcionários vai trabalhar, às vezes, por ir trabalhar? Exato. Porque não está feliz naquele trabalho. Ó, inclusive, nessa família, eu me sinto tão à vontade de trabalhar, porque ao momento que eu chego para exercer o meu trabalho, eu não vejo a hora tipo, não tenho hora para ir para casa, porque eu me sinto bem. Então, para mim é um privilégio elaborar um prato, criar uma receita, fazer isso. Por quê? Porque, tipo, eles te dão liberdade para isso. Eles gostam de ver você criar, Exato. dar essa liberdade, né? Exato. E isso é raro para algumas famílias e alguns empregados domésticos que tenham essa liberdade. Sim. Entendeu? Eu busco isso que... mas isso, João, só não cortando você, mas isso é você que conseguiu passar isso para eles. Exato. Porque tem muito funcionário doméstico que ele é inseguro. Quando você acha um profissional que é seguro do que faz, ele transmite essa segurança para a família fala, João, tá na tua mão. Eles confiam. Exato. Inclusive, vamos lá, a elaboração dos pratos deles, eu mesmo crio o cardápio. Eu mesmo faço. Isso, João. Vamos agora, João, que você entrou nesse assunto, vamos falar um pouquinho sobre isso. João, muitas das pessoas não têm noção de como é um chefe numa residência, um chefe de cozinha, e como trabalha numa residência. Conta um pouquinho pra gente como que é esse trabalho de um chefe na residência.
quais são as demandas do chefe? O que você faz da hora que você chega, ou você só mexe com comida, você faz compra, você faz lista? Conta um pouquinho para as pessoas saberem o que um chefe faz numa casa. Sim. Então, o chefe de cozinha de residência, ele, na mente dele, é apenas cozinhar, Uhum. né? Mas quando você chega para ver a realidade, é muita coisa que você tem que fazer. Uhum. Principalmente quando você não tem as pessoas que estão ao seu redor para lhe auxiliar. Por Certo. exemplo, um copeiro, a governanta para passar alguma coisa para você Às exercer, vezes porque fazer. eles devem estar em outras funções, ou porque às vezes tem casa que não tem também, né? Exatamente, porque tem casa que não tem. Mas Aí quando você acaba tem, assumindo toda essa carga. exato, exato. Quando eu chego, eu já vou lá ver se tem algumas pessoas da família que vai almoçar em casa. Uhum. Então eu já busco o que é. Essas informações. Exatamente, eu já me preparo, por exemplo, hoje fulano vai almoçar em casa, ciclano vai almoçar em casa, vai ter 3 pessoas. Então já vou me preparar para ter aquele horário que a pessoa vai chegar para poder. Então, a primeira coisa que você faz numa casa, quando você chega, né, nessa residência, você procura saber informações se As vai alguém informações. almoçar. Exatamente. Então eu busco. Se não tem, eu vou lá, fico tranquilo, vejo preparo a refeição do funcionário. Né? Nessa casa que você está trabalhando, você prepara a comida dos funcionários? Também Porque preparo. para quem não sabe, tem casas que a gente prepara a comida, né, dos funcionários, e tem casas que compra a marmita, né? Exato. Então tem casas que preferem comprar a marmita, né? Eles fazem algum convênio com algum restaurante, com alguma padaria. Outras casas que, como não tem muito funcionário, fala, se der para fazer para o funcionário, então fica nesse meio termo aí. Exato. E nessa residência de funcionário, são 9 funcionários. Nossa, é muito 9 funcionário. Exato. Então eu tenho que fazer a refeição de todos. Sim. Tanto do almoço e deixar para o pessoal do jantar. Porque são 2 equipes do almoço e janta. Tipo, dia e noite, né? De noite. Além dos patrões. Então, dos patrões eu já me concentro mais, porque para eles são rápidos. Chegou, vai para o escritório. Tem uma rotina, É né? a rotina deles. Então, eu já me concentro no deles. Dos funcionários, eu já, tipo, não que eu vou deixar de lado, mas eu vou me concentrar principalmente dos patrões. Para que o funcionário é mais rápido, né? Exato, não é uma coisa tão elaborada. É que funcionário é assim, eles gostam de comida mais simples. Justamente. Um arrozinho, um feijão, uma carninha bem temperada, uma salada, uma coisinha básica. É que também é aquilo que eu falo, né, João? A gente não tem como ficar também fazendo um cardápio muito elaborado para funcionário. Exato. É aquilo que eu falo, gente. Quando você trabalha numa casa de família, é difícil você agradar todo mundo. Exato. O João passa por isso, eu já passei por isso. Então, assim, quando você pega uma equipe que tem um bom relacionamento, as pessoas vê o trabalho que você faz, ela fala, pô, o cara todo dia tá com um arrozinho, um feijão ali, uma carninha pra gente, tá ótimo. Tem casas que tem funcionário que exige coisas absurdas. Exato. Às vezes eu não culpo nem os patrões. Às vezes eu culpo um pouco os patrões por dar muita liberdade pro funcionário. Às vezes o funcionário ele tem um pouco mais de liberdade, ele acha que é amigo do patrão, ele pode exigir alguma coisa. Esse tipo de funcionário, às vezes, é que contamina os outros funcionários e, às vezes, faz o patrão ser mal com os funcionários. Sabe por quê? Porque esse funcionário, ele acaba passando do limite, sendo um pouco abusivo, abusa demais em relação aos outros funcionários, o patrão começa a identificar isso e começa a cortar as coisas e tirar dos outros funcionários, justamente Exato. porque não são todos, tá? São aquilo que eu já falei nos outros podcasts. Tem uma pequena parte de alguns funcionários que ainda atrapalham aquela casa que quer funcionar bem. Então é só um adendo aí para as pessoas saberem, né? Porque é importante a gente falar isso daí. Exato. Né? Mas é aquela coisa, quando se tem um profissional nesse meio, ele sabe equilibrar. Uhum. Então vamos lá, eu equilibro muito em termos tipo, de se dar com o funcionário, de se dar com o patrão. Por mais que tem sempre uma rixazinha, isso. Então tipo você leva do lado profissional. Ah, beleza, sempre sorrindo. Porque tipo, você quer desmontar um cara nervoso, é sorrir. É isso aí. Sorria. Mostrar para ele que você não é igual a ele. Exato. Você é superior. Seja sempre sorridente.
Porque, tipo, ele vai se sentir inferior a você. Pô, o cara tá sempre falando comigo com respeito. Por que eu não posso respeitar ele? Justamente. Né? É aquilo que eu falo, João. Você, pelo pouco tempo que você tem assim de experiência com funcionário de restaurante é uma coisa, casa de família é outra. Você, graças a Deus, ainda você conseguiu pegar umas equipe boa, né? Exato. Porque é aquilo que eu falo, tem muita equipe, né, que a gente às vezes trabalha, que a gente não consegue nem olhar mais na cara da pessoa. A gente passa por essa dificuldade em casa de família, né? Exato. E você trabalha num ambiente assim, é ruim. Porque você não se sente confortável, por mais que você seja uma pessoa do bem, chega sempre feliz, está sempre alegre, quer sempre ajudar, tem aquelas que quer te desmontar, quer te prejudicar. Então, eu acho isso ruim para a gente que trabalha em casa de família. E é gostoso saber que, às vezes, tem pessoas que têm alguma informação para passar para a gente de, pô, a equipe é agradável para trabalhar, Isso. é bom. É legal isso a gente saber também, né? Exato. É que, tipo, varia de equipe, né? Porque, tipo, se você tem um líder que ele entende o lado do funcionário, da sua Isso. equipe, Se torna mais, mais melhor, mais fácil, fácil para mais o trabalhar. ambiente mais agradável. Porque, tipo, alguns funcionários, tipo, todo mundo tem problema. Tem problema em casa, problema na rua. Só que, tipo assim, você chegou no seu trabalho, você deixa seu problema lá. Eu sou assim, eu identifico o problema de algumas pessoas. Se eu ver que a pessoa está com problema, eu chego, tá tudo bem? O que está acontecendo? Vamos conversar? Quer desabafar? Fala comigo. Eu não vou te dar tranquilidade, mas pelo menos solta o que você tem para você poder trabalhar tranquilo. Sim, porque se a gente trabalha... A gente precisa disso às vezes, né? Exato. Conversar. Se a gente trabalha num ambiente pesado, o serviço não rende, todo mundo se xinga e o ambiente pesa. Então, tipo, não tem rendimento. Fica um clima, né, hostil, fica um clima pesado. Exato. Né? Residência, cara, quando você tem muitos funcionários, você tem que equilibrar. Tem que equilibrar. Entendeu? No caso, eu na residência que eu estou agora, eu faço o meu trabalho tranquilo, sempre sorrindo. Às vezes tem aquele estresse. Normal, exato. Mas quando eu vejo que eu finalizei o meu trabalho com sucesso, é onde eu fico tranquilo. E, João, dentro desse seu trabalho, então, você faz todo esse processo de chegar a verificar o que a família vai comer. Exato. E aí, decorrente disso, se às vezes come ou não come, você segue o processo do dia na casa. Eu sigo o processo. Então, aí você nessa casa, você não dá café da manhã. Não. Você dá o almoço e o jantar. E aí você faz o processo do almoço e depois... Exato. Eu, quando eu chego, eu já vou pegar todo o cardápio, elaborar o cardápio do almoço do funcionário e dos patrões. Se não tem almoço dos patrões, eu já vou me concentrar no dos funcionários. Certo. Né? No decorrer do dia, como tem a governanta, ela vai, tem as crianças, quando volta da escola, ela vai dar auxílio a alguma coisa que as crianças precisam. Certo. Só que, tipo, a minha função de cozinheiro tá ali, porque a menina precisar... Você dá o apoio. Tô ali. Mas em termos de, bate um sorvete, fazer um lanchinho. Faz um lanchinho. Às vezes a menina fala, JP, faça isso para mim, por favor. Eu vou lá e faço. Mas quando chega... Tá dentro da função, né? Né? Dentro da função. Quando chega 4 horas que eu vejo que tá tranquilo, eu me desligo um pouquinho da cozinha e vou ler meus livros, ver minhas redes sociais. Um tempinho ali, né? Que você tem ali. Exato, para poder pensar o que eu vou fazer para o jantar. E nessa cozinha que você está trabalhando nessa casa, é só você? É só eu. Você que faz todo o serviço? Eu faço tudo. Além de cozinhar, eu lavo as louças, eu limpo o chão, Sim. Limpo a copa, entendeu? Ajudo a montar a fruta. Você faz listas de compra normal? Faço lista normal. Organiza, validade de produtos, tudo isso. Verifico tudo. Então, tipo, a cozinha, eu peguei ela um pouco desorganizada. E organizei do meu jeito. Porque né? É importante, né? Para você se situar melhor. Você está numa cozinha, você tem que saber onde está o produto, a sua mercadoria. Sim. Né? Então, quando eu cheguei, estava um pouco bagunçado. E é bom também que quando mexe só uma pessoa,
você não tem o problema de outra pessoa estar mexendo e tirar aquilo que você fez. Exato. Isso é bom, né? Que Exato, você se exato. organiza melhor, né? Exato. E organizei do meu jeito. Então, quando eu quero, hoje vou fazer um filé mignon, Uhum. grelhado, pronto, já sei onde está. Já Hoje sabe eu vou onde tá, fazer já uma massa, opa, já sei onde está, né? Então, tipo, o serviço da cozinha de residência é muito complexa, entendeu? Não é só cozinhar, é ver a listra, ver a limpeza, você limpar os seus freezers. É aquilo que eu falo, né? Por mais que a gente tenha o nosso profissional, a gente tem essa categoria de ser chefe, né? Isso não impede da gente fazer outras coisas dentro de uma residência, tá? Então, assim, a gente tem esse perfil de chefe, né? Essa experiência de chefe, mas dentro de uma residência, por mais que a gente tenha essa função de chefe, a gente acaba fazendo diversas funções dentro de uma casa, porque é aquilo que eu falo. O João está trabalhando numa casa que ele se sente confortável, se sente respeitado e ele acaba se doando até mais, porque dentro de uma casa, às vezes, você tem que montar uma mesa, o chefe, ou o cozinheiro, que seja, a cozinheira. Levar o prato, que às vezes o copeiro está ocupado, está com outras demandas. Então, a casa, quando tem um ambiente legal para se trabalhar, você acaba ajudando em outros departamentos da Exato, casa, né? exato. Isso é importante vocês saberem, né? Porque, assim, funcionário doméstico, aquilo que eu falo, tem muito aquela coisa de posição fixa. Põe uma coisa na tua cabeça. Se você quer progredir, se você quer crescer dentro de uma casa, você tem que ajudar os seus companheiros em outras funções, abaixar um pouquinho, ser humilde, de estender a mão para as pessoas. A pessoa não quer ajuda? Ok, mas você foi lá e mostrou para ela, eu estou aqui para ajudar. Exato. É isso que tem que ser, Exato, entendeu, João? As pessoas exato. têm que ter essa consciência. Isso, o bacana é que, tipo, se você não ajuda, você não tá progredindo em nada. Sim. Então, tipo, você tá naquela bolha, né? Eu, além, por exemplo, a governanta, hoje ela foi embora, mas hoje eu vou ter um jantar Precisa resolver alguma de coisa, ela 5 não tá? pessoas. É. Eu vou ter que preparar um jantar, eu vou ter que montar a mesa, né? Servir o jantar, preparar a sobremesa e servir. Sim. Então, tipo, além de ser o chefe de cozinha ou cozinheiro, você tem que ser o copeiro automaticamente. Você tem que fazer várias funções ao mesmo tempo. Sim, Né? você tem que ter esse entendimento. Exato. Porque é aquilo que eu falo, né? A gente trabalha em cozinha, a copa da cozinha é interligada à cozinha. Exato. Então você tem que ter ali um conhecimento das duas partes, porque uma coisa está interligada à outra, né? Exato. Você não vai fazer a comida, deixar o prato lá na mesa e o patrão está sentado lá na mesa e falar, não vou levar porque eu não... Não, né, gente? Exato. Não pode. E uma coisa também que eu aprendi no decorrer do tempo é não fazer muito gesto na hora de servir. Porque eu vejo que alguns empregados domésticos, lá atrás, era só servir, saía, ficava... Hoje não. Hoje a gente tem que modular. Servir com licença, me desculpe. Sim. E se afastar um pouco. E nós que temos essa função, né, um pouco mais graduada de chefe, às vezes as pessoas que a gente trabalha, eles querem que a gente fale sobre o prato também. Exato. E lá, olha, hoje, o que você fez hoje? Exato. Eu fiz um filé mignon assim, eu fiz um risoto. Explicar sobre o prato, né? Exato. Antigamente não tinha tanta essa classe, né? Não, e graças a Deus isso também... Eu agradeço muito que isso melhorou bastante, né? Hoje a gente está tendo um pouquinho mais de autonomia para fazer essas coisas. Exato. Antigamente, eu trabalho muitos anos em casa de família, antigamente você deixava o prato na mesa, a pessoa não te dava nem tanta atenção, você já tinha que sair. Hoje não, graças a Deus as famílias estão... Hoje está sendo bem aceito mais ser um chefe de residência, as pessoas estão contratando mais. Então, Isso é bom, né? Isso mostra que a nossa classe está sendo um pouco mais valorizada. Chefe de cozinha, tanto chefe mulher, tanto chefe homem, né? Isso é legal, né? Que a gente pode explicar um pouco do nosso trabalho. Mas hoje, pelo conhecimento que eu tenho, as famílias de alto padrão, elas estão buscando mais chefe de cozinha. Então, homem. Por quê? Porque eles têm mais essência de falar, olha, hoje eu fiz isso, isso, isso. Não que uma mulher ela não tenha capacidade disso, não é isso, né, que eu quero dizer. É que tipo o desenvolvimento, porque quando uma mulher tá um pouco estressada, então desanda. Já o homem não.
O homem já vai lá, faz, paca pra cima, vamos lá, vamos ver. E vai. É que Né? na realidade qual que é o entendimento sobre isso, né? É que na realidade, né, por a gente ter um pouquinho, por a gente ser homem, né? E hoje, eu acredito, hoje a gente tem muito mais funcionários, muito mais mulheres Uhum. do que homens. É. Então, como é normal ter mais participação de mulher cozinheira e chefe, a família não está tão acostumada com os homens, né? Ser Não. chefe em casa de família. Isso. E eu acho que isso tem uma diferenciação, tem um pouquinho de diferença. Tem. Porque como as famílias já estão acostumadas com as cozinheiras, né, as banqueteiras de antigamente, e hoje está entrando um pouco mais de homem como chefe, tem essa diferença do comportamento um pouquinho, né? Exato. Da postura, né? Porque o homem, eu, assim, às vezes eu me sinto um pouco mais tímido, né? Uhum. Tipo assim, de estar muito, assim, perto da família, porque a gente tem, às vezes, um pouco mais de dar um passo para trás, ficar. A mulher ela já tem um pouco mais de desenvoltura, Exato. ela já participa mais de outras coisas e às vezes ela se perde um pouquinho de se envolver com muita coisa. Exato. E a gente às vezes fica muito preso na cozinha, né, o homem, Exato. fazendo. E a gente eu sou meio tímido. Eu hoje que eu tô melhorando isso, né? Mas eu era um pouco tímido. Hoje, graças a Deus, eu tô um pouco mais solto para participar mais. Nesse termo que eu quis abordar, Uhum. porque o homem na cozinha ele já está ali, ó, preparado, vamos lá, vamos servir. Isso. Tá. Já a mulher já ela se envolve no completo, isso. tipo, tá junto da família, ali ó, fulana quer isso, vamos lá. Que a mulher ela tem mais facilidade de se envolver com a família, exato, né? ela tem mais facilidade. A gente já tem eu já me sinto um pouco mais, é que nem eu tava falando nos outros podcasts, né, João? Às vezes a patroa pede para ir buscar alguma coisa no closet ou no quarto, eu não tenho tanta. Eu já me sinto incomodado de pegar, sabe? Porque eu falei, pô, eu vou entrar no closet, né? Eu não sei ver a roupa, às vezes para pegar um sapato. Então a gente fica um pouco mais assim. Tipo assim, mais recluso, mais tímido para fazer essas coisas. A mulher não. As cozinheiras, a chefe, ou a empregada tá dentro de casa. Ah, eu vou, patroa. Uhum. E a gente já fica mais assim, puxa, mas eu não sei, que bolsa que é, né? É. Eu passo por isso, mas graças a Deus, como eu já conheço muito, né? Muitos anos de experiência, eu já conheço, então eu já sinto um pouco mais confortável para fazer isso. Mas eu passei por esse processo, às vezes, de ficar meio, nossa, não vou ir lá no quarto. Na residência da família Conde que eu trabalhei por 6 anos, já era o governante, né, que era um homem. O mordomo. O mordomo, né? O cozinheiro, que era eu. E tinha umas 2 meninas, que era uma copeira e a arrumadeira, né? No decorrer do tempo, elas saíram e ficou só eu e o governante, né? Então, tipo assim, eu já estava tendo mais aquela autonomia de... Liberdade para poder participar dessas coisas. De participar. Ou, vamos lá, não fica só na cozinha, vamos lá, vai passar o aspirador em um lugar. Porque é bom também você é bacana. Aprender essas novas funções. Cara, eu não sabia pegar um aspirador, que é coisa tão simples, para ir passar. Mas você tem que ter o jeito de pegar. Isso, tem que ter. Você tem que saber onde está sujo, onde está isso, para poder mostrar que você sabe fazer. Porque como é uma coisa nova que você está participando, você vai aprender com o tempo no dia a dia, né? Porque é aquilo que eu falo, né? Numa casa, por mais que você seja chefe, isso na prática às vezes não funciona. Não funciona. Você vai ter que participar com outras coisas. Imagina só, tá todo mundo ir lá ocupado, a babá precisa ir no quarto, ou às vezes precisa ir no toalete. Só tá você na cozinha, a criança tá na sala. Pô, você dá uma olhadinha lá para mim? Você tem que... Pô, e você acaba se envolvendo de uma tal forma... É aquilo que eu falo, eu trabalho numa casa que eu tenho 2 pequenos. Os caras ficam doentes, eu sofro junto com os caras, porque você pega amor, né? Você pega amor, você vai participando, o patrão fica doente, você... Pô, vou fazer um chá para ele, ver se ele quer alguma coisa, né? Exato. Você acaba se sentindo... na obrigação de tentar ajudar, porque a família é boa, ela te trata bem. Exato. Então você quer dar essa troca também. Porque quando você fica doente, se eles gostam de você, se eles têm uma preocupação, eles vão estar ali te apoiando. Ver que se ele está precisando de alguma coisa, não é assim? Exatamente. Então é legal essa troca. Isso é bacana, cara, isso é bacana. Inclusive, o meu patrão, quando ele chega na segunda-feira, ele tem um futebol dele. Ele fala, JP, hoje eu não vou jantar mais, deixa aquela saladinha para mim. Vou lá, já sei qual é. Então já lá, deixo preparar. No final da noite, quando eu estou me preparando para ir embora, é onde eu vou preparar o pratinho dele e deixar reservado.
segunda e quinta, os 2 dias. Legal. Quando ele se machuca, opa, como é que você tá? Você tá bem? Não, hoje eu me machuquei assim, hoje, pô, se cuide, cara. Você não tem que ficar doente, não. Você fica bem. Coloca um gelinho aí para melhorar. Então, tipo assim, esse conforto que você tem que passar, Sim. certo? Ele se sentir, opa, o meu funcionário Se tá preocupa se preocupando comigo. É, né? mas é. Isso é bacana, Mas cara. é por isso que eu falo, né? Quando você tem uma família que te dá o respaldo, você acaba se envolvendo um pouco mais, né? Exato, Você acaba querendo participar um pouco mais, porque justamente a família te traz isso, né? exato. Pô, os caras são legais comigo, por que, que eu não vou retribuir? João, decorrente disso que você faz nessa residência, então você faz o almoço. Seguimos então, você faz o almoço, cuida de toda essa parte e aí o jantar, como é que é? Você fica pro jantar todos os dias ou só quando tem jantar na casa? Como é que é? É, no jantar eu fico na segunda até a quinta. Uhum, Então são os horários flexíveis que eu tenho que me preparar, criar um cardápio por jantar. Mesmo que eles falem, hoje eu não tenho, não, ninguém vai jantar em casa, uhum, mas eu tenho que estar preparado, né? Isso é de segunda a quinta. Já na sexta-feira eu só fico por almoço. O almoço eu faço, além do almoço do funcionário, o patrão chega, ó, hoje não temos almoço, ou hoje temos almoço de 5 pessoas. Então já tem que estar preparado para poder fazer. Né? legal. O jantar é bem flexível, é bem concentrado, certo? Mas é aquela coisa que você está ali, ó, vai ter 5 pessoas, vai ter 10 pessoas. Então você já tem que estar bem preparado. E isso você consegue saber essa informação antes, se vai vir visita para Sim, jantar? sim. Eles, Eu, eles, eu, eu mesmo me adianto. você faz essa comunicação com eles? Isso, com eles. Porque também, às vezes, a governanta está muito ocupada, cuidando de uma coisa. Opa, e aí? Vamos ter jantar? Vamos ter almoço? Ah, eu não sei. Então já vejo já com o patrão. E aí? Vamos ter jantar? Ah, hoje vai ter. Hoje eu não quero. Hoje eu vou comer fora. Ótimo. Então, tipo assim, já me adianto, entendeu? Você se adianta para não correr o risco de não estar sabendo que vai ter e vir gente. Então, para você fazer o pré-preparo, tudo Exato, bonitinho. exato. Eu Isso é já me legal. adianto justamente para A isso. Né? família te ajuda nesse processo, então, assim. Ajuda É bastante. porque por que eu estou comentando isso? Porque o nosso, às vezes, o nosso problema, às vezes, assim, problema que eu digo porque é nós que vamos passar por ele. Às vezes essa comunicação para a gente é importante ter, né? Porque às vezes, se você vai dar um jantar, se você vai receber alguma visita, se a gente conseguir saber antes, a gente vai conseguir fazer uma elaboração de um prato melhor, de fazer um cardápio melhor. Quando fica muito em cima, é difícil a gente fazer qualquer coisa mais elaborada. O que eu quero dizer para vocês é isso. Quando a gente sabe que vai ter um jantar, a gente consegue fazer um planejamento melhor, comprar os ingredientes diferentes. Muitas das vezes a gente passa por isso. O que eu quero dizer é que, pela experiência que a gente tem, geralmente, uma dica que eu passo para vocês, cozinheira, que às vezes vocês vão pegar esses jantares, às vezes de uma hora para outra, sempre deixa alguma coisa em stand-by. Deixa um filé ali, porque o filé mignon ele demora mais para descongelar. Exato. Deixa um filé na geladeira, que se você não usar ele à noite, no outro dia você pode usar ele. Porque assim, o peixe, você já mergulha ele na água, é mais fácil de descongelar. Mas assim, você que vai pegar um jantar e às vezes você sabe que a família às vezes tem essa dificuldade de passar alguma coisa com antecedência, deixa antes, né, um pouquinho, alguma coisa no stand-by, uma coisa fácil para fazer, né? Pra você não Exato. correr o risco Exato. de não ter, eu não vou entregar, porque eu não tenho nada. Exato. Pô, então para que eu tenho um chefe ou uma cozinheira dentro de casa? Exato. Então, assim, tem que saber ter esse time também, né, João? Exato. Eu já me adianto, já deixo 3 produtos ali no Que gatilho. você sabe que não vai Exato. perder para usar no outro Exato. dia, você vai conseguir usar normal. Eu já deixo a carne, o peixe e o frango ali reservado, descongelando. Assim, quando eu chego, eu já deixo. Porque você sabe que se você não usar naquilo ali, você usa no outro dia, né? Exato. Por que eu faço isso? Porque, por exemplo, se eu fizer um grelhado de um bife no almoço, eu já tenho um peixe Pra noite. e um frango para a noite. Porque não dá para repetir, né? Só se Exato. caso a família pedir Exato. alguma coisa específica. Por exemplo, teve um dia que a minha patroa chegou para mim e falou: JP, por enquanto a gente vai suspender massas. Vamos ficar no grelhado. Por isso que eu deixo os 3 reservados.
o peixe, o frango e a carne reservadinha, porque eu sei que eles querem um desses três ou no almoço ou no jantar, né? Os acompanhamentos eu crio na hora, Sim, para que é mais combinar, fácil, que né? é mais fácil. Só que, tipo, para você estar ali preparando para 5 pessoas, 6 pessoas, você tem que fazer uma quantidade que não deixe acabar. Você Sim. tem que deixar sempre Um um pouquinho a pouquinho a mais. mais. Exato. João, o que que você poderia falar para essas pessoas que estão querendo começar a trabalhar numa residência? Né, eu não, assim, eu não tenho como eu falar para você falar sobre um chefe que quer começar numa residência, porque o cara já chegou no ápice da carreira, né? Então Isso. ele já tem uma experiência boa para entender como é que funciona. Para essas pessoas que estão querendo trabalhar como cozinheiro ou cozinheira numa residência, o que que você pode falar para essas pessoas assim, de uma experiência sua? Que você que está nesse ramo agora. Olha, o que eu poderia dizer é que tem um pouco mais de paciência, não chegar alvoroçado. Ah, eu sei isso. Não. Chegue com calma, tenha diálogo, converse com seus colegas. Olha, como é o sistema da casa? Eu quero aprender, por mais que eu tenha uma experiência em outros lugares, eu quero me adaptar com o sistema da casa. Então, me ensina, me mostra como é, que eu quero andar com vocês. Não chega nessa, porque eu sou chefe, eu trabalhei em tal lugar, eu sou. Não, Não tem nada a ver, não né? tem nada a ver. Casa e restaurante é Chega na. totalmente diferente. Exato. Chega na humildade, abraça as pessoas, tenta, puxa elas para você. Porque se você chegar num alvoroço, numa arrogância, cara, você só vai ficar um dia. Você não vai evoluir. Você não vai. Você vai As sair. pessoas vão dizer, nossa, fulano é arrogante, vamos dispensar. E por mais que e essa experiência que você tem, né, João, de restaurante e residência, né, as pessoas não entendem isso, né? É completamente diferente. Exato. É um sistema totalmente diferente. Exato. Você está convivendo uma rotina de residência. Exato. Restaurante tem uma rotina que você já sabe qual que é, a hora que você entra e a hora que você sai e o que você vai fazer. Exato. Residência não, você passa por diversas situações, né, diferentes. As pessoas às vezes confundem isso. Isso. E, cara, a família é ali. Você tá todo mundo junto. Eu sou empregado de fulano de tal. É família. Cara, para você ser o cozinheiro da família de, sei lá, de um presidente da república, seja lá quem for, cara, se agrega com ela. Pensa, o que você gosta, o que você quer, tô aqui para fazer, eu tô aqui para... É assim, você tem que ter mais aquela cumplicidade com ela. As pessoas, né? Exatamente. Não chegar, eu sei isso, eu sei aquilo. Não. Então você vai cair do cavalo, Isso é legal que o João está passando, né? Para vocês que estão querendo começar em casa de família aí, trabalhar, cozinheiro e cozinheiro, né? A melhor coisa, já existe funcionários lá trabalhando, chega, tenta obter o máximo de informações para facilitar o seu serviço, andar. E assim, é aquilo que eu falo, infelizmente a gente tem uma minoria em casa de família, empregados, que tenta dificultar o serviço, né? Porque às vezes é ciúminho, essas coisas bobas, sabe? Exato. Então, assim, você que quer trabalhar em casa de família, foca no que você quer. Se você quer trabalhar numa casa de família, você quer ser uma cozinheira, um cozinheiro de casa de família, trabalhe. Quem quer ser seu amigo, ok. Quem não quer, foque no seu trabalho. João, você, decorrente de tudo isso, João, o que que você poderia deixar aí uma mensagem para os nossos seguidores, para nossas seguidoras da nossa página, para os trabalhadores domésticos, e saber se você já conseguiu realizar tudo que você queria, se você tem algum sonho, e o que que você planeja para o seu futuro em casa de família, você quer ficar por muito tempo? Qual é a mensagem que você pode deixar para os nossos seguidores aí, que sirva de exemplo aí? Gente, a minha mensagem é que sejam sempre humildes, certo? Busquem mais informações, né? Abracem as pessoas que você vai aprender com elas, né? Você vai ter que aquela evolução, você não vai subir de um dia para a noite, gradativamente. Você vai subir nas escadinhas, tendo humildade, simplicidade e mostrar o talento que cada um tem, né? Chega, tudo bem, muito obrigado. Simplicidade, humildade. A gente chega lá. E outra, eu tenho ainda um sonho, né, que eu pretendo realizar, é de mudar
de sair de residência e voltar para restaurante. Mas isso lá na frente, por enquanto, eu vou curtir residência porque é um setor bem agradável, bem bacana. Então, tipo, para quem quer entrar, né, na área de residência, vamos tranquilamente, humildemente, respeitando cada função dos outros funcionários e vamos em diante, cara. Crescer. Ah, mas eu acho que você não vai sair mais de residência, não, viu? Depois que entra, não sai mais, não, viu? Porque é aquilo que eu falo, né? Tá faltando, por mais que esteja a nossa profissão esteja sendo um pouco mais valorizada hoje de chefe, né? E tanto chefe de cozinha feminino e masculino, a gente está com muita falta de profissionais dessa área, né? Então, assim, eu acredito que você ainda vai ficar muito tempo, porque muita procura, viu, pro chefe. Desde já, eu já queria agradecer aqui o João Paulo. João, foi um prazer receber você, viu? Eu que agradeço. Que pena que o tempo é curto, viu? Porque você gosta de bater papo, eu também gosto de bater papo, então a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas batendo um papo tranquilamente, porque o João é uma pessoa maravilhosa. E eu queria agradecer desde já ao João. Muito obrigado, João, pela presença. Olha, é isso que eu falo. Quando você tem pessoas assim que nem o João, tranquilo, simples, o cara, gente boa, bate um papo, é isso que a gente precisa dentro de uma casa de família. Ter cara assim que tem uma visão legal, sabe? Que troca uma ideia, que não se envolve em polêmica, sabe sair das polêmicas. Porque, infelizmente, a gente passa por isso em casa de família. Queria agradecer desde já a todas as pessoas que vêm nos seguindo, vêm nos ajudando. Gostaria de agradecer a Start aqui, o Paulo, o Cláudio, que sempre estão me dando apoio aí. Sem vocês, eu não conseguiria fazer isso. Então, assim, muito obrigado aí pelo apoio aqui do estúdio. E falar assim para vocês que querem participar aqui do podcast, venham participar do podcast, venha bater um papo com a gente. Aqui a gente está aqui para falar dos empregados e empregados domésticos do lar, gente. A gente quer aqui contar as nossas histórias. O João aqui contou as histórias dele, essas experiências que passou em restaurante, depois migrou para casa de família. A gente quer isso, contar nossas histórias e deixar um legado. Eu estou aqui para ajudar a classe empregados domésticos, entendeu? E mostrar que a gente também quer ter reconhecimento profissional aí fora, as pessoas saberem o que a gente faz, entendeu? Então, assim, ajude, sigam as páginas no YouTube, no Instagram, TikTok, Facebook. Cara, é assim que eu falo, eu tô aqui aprendendo também, tá? Eu não nasci sabendo fazer isso. Eu tô aqui aprendendo, eu tô aqui para trocar informações, aprender com meus convidados, com as histórias dele. O João já é uma pessoa que é um grande amigo que eu tô formando através do podcast. Eu não conheci o João, então acabei conhecendo o João através do podcast. Então isso é maravilhoso, porque é mais um amigo que eu vou ter aqui de empregados, né? A gente quer apenas mostrar nossas histórias e ser reconhecido um pouquinho, tá bom? Então é isso que a gente quer. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente vem falando aqui. E assim, eu insisto em falar. Eu preciso de ajuda. Eu quero que vocês, se puder compartilhar, compartilhem. Se tiver alguém para ajudar, influências, marcas, eu preciso de ajuda, porque é aquilo que eu falo, né? Eu tenho que ter a humildade de saber também e pedir ajuda. Por que não? Às vezes é uma parceria que a gente vai fazer aqui. Aqui o podcast vai ajudar os empregados. Então a gente vai fazer com que os empregados consigam ter outras situações, passar por situações melhores de relacionamento, de emprego. Aqui às vezes a gente vai ser pessoas que vai estar ajudando outras pessoas aqui. Eu não estou fazendo isso daqui para eu ficar famoso, ser reconhecido. Não, eu estou aqui para contar a história das pessoas que trabalham nessa área que precisam ser contadas. Eu não vou contar a história das pessoas que não vão estar mais aqui. Tem que contar enquanto está aqui, respirando, né, junto com a gente. Né? Então, João, muito obrigado. Valeu. Espero contar com você às vezes, outras vezes, em outros programas, trazer 2 chefes, 3 chefes, para a gente bater um papo de experiência, que eu acho isso legal. E vamos pro próximo. Galera, muito obrigado. Até a próxima.